nosso secretário de Estado, André Correia, que tinha um compromisso agendado, e por esse motivo não pode estar aqui conosco começou na manhã e já está no táxi. Vocês vão perceber que a nossa apresentação vai fugir um pouquinho do foco que está sendo dado até agora, sobre a questão do turismo. A gente quer falar um pouco para vocês das ações concretas que a nossa superintendência, regional da Baía de Guanabara, faz. Na apresentação vocês vão perceber isso, e até para vocês nos conhecerem um pouco melhor, conhecer um pouco o que a nossa superintendência faz. Como o nosso secretário sempre fala, são as pequenas ideias. E essas pequenas ideias nós nos incluímos nele, como nós estamos mais próximos da população, a gente acredita que a gente pode ser esse canal para que a gente possa avançar cada vez mais na questão da educação ambiental e da preservação do meio ambiente. Só falar um pouquinho da Amanda. Eu estou como superintendente da Baía de Guanabara desde janeiro. Eu estava na presidência do INEA como assessor, e a gente tem sido convidado ao longo do tempo para ir em faculdades, colégios, falar um pouquinho sobre a questão da educação ambiental. Eu sempre procuro levar os técnicos junto comigo, até para valorizar o papel deles. O INEA, porque eu estou ali de passagem, né? Não sei, não sabe até quando o secretário que eles devem ficar. Mas a Amanda não, a Amanda é uma convidada da casa. Então, acho que é importante também a questão da valorização do técnico e mostrar a experiência dele e o valor que eles têm para nós e para vocês também como funcionários. Então, a gente vai apresentar juntos. Então, boa tarde a todos mais uma vez. É importante que vocês saibam como é esse trilhar esse caminho do INEA, até porque vocês vão ser pessoas, né, dentro da formação de vocês, que esse conhecimento vai ser extremamente necessário para guiar também, para dar um norte, né, naquilo que vocês vão fazer. Bom, então o INEA, ele foi criado em 2007, a partir da Lei Estadual 5.101, né, e ele é fruto da fusão de 3 órgãos. A gente tem aí a CELA, que era responsável por cuidar dos rios, né, do espelho d'água em Minas Gerais, o IEF, que era o órgão responsável por cuidar das florestas, e a FEMA, que tratava mais da questão da engenharia de meio ambiente. Pode passar. São muitas coisas, então, por favor, perguntem depois, porque a gente vai passar um pouco rápido em função do tempo. Então, via de regra, a missão do INEA é proteger, conservar e recuperar esse patrimônio ambiental que nós temos e constituir, por consequente, a gestão ambiental de referência, exercendo um papel estratégico no desenvolvimento do Estado. Então, em 2007, nós tínhamos 3 órgãos que originaram o INEA. Afinal, a gente está falando de uma tentativa constante, diária, de ter um entendimento não setorizado da natureza, do meio ambiente em Minas Gerais, mas de um entendimento integrado. Então, a finalidade da junção desses 3 órgãos do INEA foi justamente essa. Tá? E o INEA, ele é subdividido, né, além de ter o seu organograma específico, com as diretorias, gerências, ele também tem a parte das superintendências regionais. Tá? Então, o Estado do Rio de Janeiro, ele tem, se eu não me engano, 9 superintendências regionais que estão associadas às regiões hidrográficas do Estado. Então, até mesmo a questão ambiental foi considerada, até mesmo no parâmetro de regionalização que foi utilizado. Nós estamos associados às regiões hidrográficas, tá? E aí a finalidade é justamente ter essa aproximação maior, não só com o meio ambiente específico daquela região, né, que vai ter características próprias ambientais, mas também com a população daquele lugar. E hoje a gente tem as regiões hidrográficas do Estado conformadas dessa maneira, tá? E a nossa região, que é a Superintendência Regional da Baía de Guanabara, tem esse nome, não é por acaso, aqui marcada nesse tom rosa. Tá? A nossa região, pode passar, ela é abrangida, na verdade, né, por 16 municípios que vão estar inseridos total ou parcialmente neles. Tá? Então, aqui no caso, a gente está em Niterói, a gente tem o município de Niterói totalmente inserido na região hidrográfica da Baía de Guanabara e, consequentemente, dentro da nossa superintendência. A gente tem outros, né? Maricá, pode voltar lá. A gente tem outros, Maricá, Tanguá, São Gonçalo, Guapimirim. A gente vai abranger tanto o lado leste, que é onde a gente está, da região metropolitana. É uma região que ela se confronta muito intimamente com a região metropolitana do Estado,
Então a gente vai estar tanto desse lado oeste, desse lado leste, desculpe, quanto do oeste da Baía de Guanabara. Nossa região tem 4.800 km², com uma população de mais de 11 bilhões de habitantes, né? Então, se a gente comparar para pensar na totalidade populacional do Estado, a gente tem aí mais de 80% vivendo, habitando a nossa região geográfica, né? Pode passar, por favor? E aí, e sabendo dessa informação, né, tendo esses mais de 80% de habitantes morando, habitando na nossa região geográfica, mesmo assim, mesmo com toda essa pressão, né, a gente ainda consegue preservar ambientes de significativa importância dentro da nossa região geográfica, que são as nascentes de importantes rios. Aproveitar e falar o seguinte: a nossa superintendência tem algumas características próprias. Você sabe que uma das grandes coisas que causam impacto sobre a sociedade, por mais são as questões da licença ambiental. A nossa superintendência é a única superintendência do Estado do Rio de Janeiro que não faz licença. Nossas licenças são mais de localização, parecer de localização, certidões ambientais, mas aquelas licenças de indústria, a licença, por exemplo, que teve aqui em Niterói, para o Charito, isso é no Rio de Janeiro. Nossa superintendência não dá esse tipo, a gente não dá licença. Por conta disso, a gente procura mesmo focar na questão da fiscalização e na questão da educação ambiental. E vocês vão perceber durante a apresentação exatamente isso, a questão que a gente dá muito na nossa superintendência, essa dupla aí de fiscalização e educação ambiental. Isso. Então a gente vai ter ambientes que estão nessa rede de proteção, né? Com as nascentes, afinal a gente tem aqui um importante rio, que é o rio Macacu, que está situado no leste metropolitano, né? Que é o rio que é responsável pelo abastecimento deste lado da região da Baía de Guanabara, que está aqui a representação também da captação de água para a população, que é um canal Munana, né? Os complexos lagunários, que a gente tem aqui de uma forma significativa, representados sobretudo pelo Complexo Lagunar de Niterói, que é para Tininga e Itaipu, que a gente vai falar mais, de forma mais íntima dele mais adiante, e também o Complexo Lagunar de Maricá, que também tem a sua expressão cultural, espacial, social e ambiental bastante importante, e o Manguezal, que fica no recôncavo da Baía de Guanabara, né, parte dos fundos, no fundo de Bahia, que tem a sua importância já vista como a... Cadê ela? Eu esqueci o nome. A Fabiola falou que tem a sua importância, levando em consideração que é o último resquício, né, de manguezal que a gente tem. Então, e aí o que podemos ajudar, né, em linhas gerais? A questão da água nós sabemos que é uma questão latente, é uma questão importante. Nós estamos passando, isso é fato, por uma crise hídrica, né, motivada pelo consumo desordenado, pela degradação ambiental. Então, e aí a gente, mesmo assim, a gente ainda trata, né, a questão da água com aquele ideário de que nós tudo temos, né? O Brasil é um país riquíssimo, tem muita floresta, tem muita água, não sei quantos por cento da água do mundo estão aqui, mas a gente tem que esquecer porque o fato que nós temos muita água, mas será que nós temos água potável? Nós sabemos agora que não, né? Então o Estado do Rio de Janeiro, sobretudo a região metropolitana, está passando por uma situação de estresse hídrico, que está associado principalmente à alta densidade populacional, como nós falamos antes, e à degradação dos rios, fruto dessa ocupação desordenada que acabamos falando ao longo dos últimos anos, né? Aproveitando que a fala da Mara sobre isso, a gente tem que falar o seguinte: a única coisa boa que tem nessa crise hídrica é essa questão da conscientização das pessoas em relação à água. Parece que, infelizmente, precisou faltar na torneira das pessoas têm consciência que o uso da água tem que ser consciente. Você não pode usar água de qualquer maneira. Você não pode ficar lavando calçada com água potável. Sabe? Você não pode desperdiçar água em produção. Eu acho que isso foi algo que foi positivo. Infelizmente, foi na dor que as pessoas se aperceberam em relação a isso. E só para falar o que a Amanda falou há pouco do Rio Macacu, que é um dos rios, que é a principal fonte de abastecimento nossa, aqui em Niterói e São Gonçalo, a gente está programando um subvoo, já era para ter na semana passada, a gente não fez, mas essa semana a gente vai fazer, exatamente, acho que a Amanda mais na frente fala um pouco sobre isso, sobre as captações irregulares. Porque, às vezes, o curso
Tem propriedades privadas, isso é normal. Mas o fato de ter uma propriedade privada ali, em hipótese alguma, significa que a pessoa é dona daquele rio. O rio não é dela, o rio pode passar na propriedade dela, mas ela não pode pegar aquele rio e se usar dele, muito menos sem autorização do INEA, em hipótese alguma. Infelizmente, a gente também é algo que a gente constata, deve passar, a gente na apresentação, a gente passa por isso também. Algumas pessoas, às vezes, que o rio passa na fazenda deles, passa na propriedade deles, e as pessoas fazem desvios para fazer piscinas, fazem barragamentos. Isso aí é absolutamente ilegal. E vocês aí podem ajudar nisso quando vocês tiverem conhecimento de denunciar. Que é algo que, mas isso é pouquinho, aí é pouquinho, você faz um pouquinho aqui, faz um pouquinho mais ali, faz um pouquinho mais na frente, quando você vai ver, você está ajudando a desabastecer uma população. Isso não pode ser conivente com isso de modo algum. E para falar mais especificamente sobre essa questão de estresse que a gente vive, a gente pode observar esse mapa, eu vou dar uma explicada bastante para vocês. A gente tem novamente aqui no meio a nossa região metropolitana, né? Coincide com a região hidrográfica, como eu disse anteriormente, parcialmente. E a gente vê aqui, nesse mapa, né, que apesar de ele estar todo em azul, porque ele foi feito dessa forma, né? Então o azul às vezes representa algo bom, tá legal, a situação da água tá boa, mas não. A gente tem uma diferença de tonalidades e a gente percebe que a tonalidade vermelha, que é a mais agressiva, a mais complicada, ela está permeando justamente o lado oeste da nossa região hidrográfica. E quando a gente tem essa coloração nesse mapa, está dizendo que a relação entre consumo e disponibilidade hídrica vai de mal a pior. Ou seja, há muito pouca água para muita gente que habita essa região. Tá? Então, esse é um mapa que mostra uma realidade. Pode passar? Tá? E aí, o que fazer diante dessa situação de estresse hídrico? Porque esse é um problema que não é só daquela manchinha do mapa como a gente viu. É um problema, uma realidade do Estado como um todo. Né? Então, a regularização do uso da água. Né? A gente viu muito nessa questão de crise hídrica que a gente tem vivido, que faltou água na torneira, as pessoas estão buscando como solução imediata a procuração de poços. Né? E a gente viu falar de pessoas que eram responsáveis por perfurar poços, que essas pessoas estavam com a agenda completa, de que não havia mais espaço, porque havia uma demanda muito grande para procuração de poços. Então as pessoas elas tendem a ser imediatistas diante de um problema. Né? A gente tem uma crise, mas a gente não sabe lidar com ela. A gente vai buscar uma solução. É natural do ser humano se esperar, né, com aquela situação. Então, só que os poços, eles viabilizam sim a extração de água subterrânea. Né? Só que a gente tem um outro problema. A gente tem dois tipos de água, que são as superficiais e as subsuperficiais. Né? E não necessariamente o fato da gente estar em crise com relação a essa água superficial está dizendo que lá embaixo está tudo bem. Muito pelo contrário, a gente tem uma situação de gravidade também. Naturalmente, o nosso potencial hidrogeológico, que é dessa água que fica abaixo da superfície, armazenada nos aquíferos, nos alveares, ele também é baixo, tá? O que vai agravar ainda mais a problemática da água que assola o nosso estado. Então, por isso, que é extremamente importante que, diante de uma situação de escassez, e não só diante dela, que haja a regularização do uso dessa fonte, que nós chamamos de fonte alternativa, que a fonte de fato é essa que vem na nossa torneira, por meio das concessionárias de água, né? Então, caso haja um poço, até mesmo para que nós do órgão ambiental, possamos controlar a utilização desse recurso, né? Se não há regularização por parte da sociedade, não há como nós contabilizarmos e termos noção de como está a água em termos quantitativos. Tá? Então é extremamente importante que nós façamos isso. Então por isso que a gente fala muito que é extremamente importante o diálogo, a realização de encontros como esse. Porque muitas vezes a sociedade ela acaba trazendo uma culpa muito pesada para o poder público. Também é natural do ser humano, nós sempre queremos jogar a culpa para o outro, mas não. Há necessidade de uma parceria, tá? Então por isso que é tão importante. E aí esse mapa ele vai mostrar justamente essa vazão baixa do potencial hidrogeológico que a gente tem. É porque a legenda ficou pequenininha, mas
Via de regra, esse mapa está mostrando justamente que a área que está incluída na nossa região hidrográfica, ela tem uma vazão muito baixa, ou seja, a extração de água ela sempre vai ser prejudicada. É óbvio que na escala, né, local, a gente sempre vai ter um poço com muita água, a gente vai pensar, opa, mas não, ela falou mentira, não. Em linhas gerais, nosso potencial é bastante baixo, daí uma cuidado. Pode passar. Né? E aí entra no que o Paulo falou. Né? Apesar de sermos poucos, de também, como a Fabiola falou, né, passarmos pelo mesmo problema de efetivo, né? Somos pouquíssimos dentro do Estado fazendo fiscalização, mas mesmo assim nós não desistimos. Nós fazemos na medida do que nos é possível, daquilo que é denunciado. Então a gente tem aqui um exemplo, né, de fiscalização ambiental voltada à regularização do uso de recursos hídricos. Essa fiscalização especificamente ela foi realizada em janeiro, na região da Zona Oeste, altura de Monte Grande, e lá nós pegamos muita gente extraindo água, tá, de forma irregular, sem a autorização ambiental do INEA, que é o órgão que licencia esse tipo de atividade, sem essa autorização e vendendo água para ambientes para lugares que não podem receber essa água. Tá? O mais grave, você perceber aqui no filme, qual foi o problema que a gente constatou? Só vocês verem, né? Infelizmente, a nossa cultura, a nossa sociedade, ela tem que mudar, porque as pessoas, às vezes, em cima de uma crise, elas, em vez de existir a questão da solidariedade, mas elas querem se dar bem em cima dos outros, de uma maneira totalmente indevida, de uma maneira totalmente inadequada, colocando, inclusive, a saúde das pessoas em risco. Vamos perceber aqui esse caminhão, tirando água de um poço, onde você não tem a menor noção qual é a qualidade daquela água. Um videozinho. Pode passar. E ele simplesmente, o cara vende carro-pipa com água potável. Só onde você não tem a menor noção se essa água realmente é potável ou não. Nós aqui em São Gonçalo, a gente lacrou de um clube que simplesmente, com um absurdo, o cara pegava essa água e fornecia ela para o posto de saúde de São Gonçalo. Sabe, as pessoas não têm noção do que elas estão colocando em risco. Esse caso específico, eu estava na ação, e a pessoa foi presa em flagrante. Gente, o INEA é um órgão administrativo, mas muitas dessas ações a gente tem o apoio da polícia até pela questão da integridade física dos técnicos. E normalmente essas ações assim eu faço questão de acompanhar, até para dar autoridade também para preservá-los. E a gente levou a pessoa para a delegacia, chegou lá o delegado em voz de prisão aí na hora, foi um flagrante, uma pessoa pegando sem a autorização do INEA e o cara fazendo isso. E tivemos outros locais que a gente encontrou 200 mil litros de água armazenada. 200 mil litros de água armazenada para o cara vender no carro-pipa como água potável. Então são situações extremamente graves e que na verdade a gente consegue chegar nesses locais por denúncia. Né? Porque, como a Amanda falou, a gente não tem lógica em qualquer lugar. A gente tem o Ministério Público do Estado, que é um grande parceiro nosso, a gente atua muito em conjunto. Mas se a sociedade não nos ajudar denunciando esse tipo de situações, é complicado. Então vocês são fundamentais para que a gente possa atuar e, quando é o caso, aplicar a lei ali, como foi nesse caso. Pronto, aí pode passar. Então, dentro dessa questão da proteção também, nós somos responsáveis por manter as faixas marginais de proteção. Né? Faixas marginais de proteção dentro do Estado do Rio de Janeiro querem dizer a mesma coisa que APPs, áreas de proteção permanente, né? Que são aquelas faixas de terra laterais aos rios totalmente dedicadas à proteção, mas não pode haver de qualquer forma a ocupação, tá? Então, no Estado do Rio de Janeiro nós lançamos mão do Decreto Estadual 42356, à luz do Código Florestal, que é a Lei Federal 12651, que regulamenta uma faixa mínima de 30 metros para corpos hídricos, tá bem? Então, vamos lá? Aí é uma animaçãozinha, que eu não sei se vai contar, tá vendo? Então existe uma casa dentro da PP, né? Dentro da FMP. Essa casa, ela está em situação legal? Não está. Ela tinha que estar fora. Então, qual é o ideal? É essa situação. A gente tem uma FMP, uma faixa marginal de proteção de 30 metros e construções fora.
Por isso, mais uma coisa, quando vocês virem o início de uma obra dentro de faixas marginais de proteção, vocês vão trabalhar muito com essa questão do turismo ecológico, né? Então vocês estão lá naquele ambiente, querendo ou não, traz uma via econômica também, né? E vocês estão vendo aquele ambiente sendo gradativamente ocupado, por favor, é papel nosso denunciar, entrar em contato com o INEP para que nós possamos então tomar as medidas cabíveis. Pode passar. A gente está com tempo rápido. E aqui a gente tem imagens, fruto justamente. E aqui a gente tem imagens que falam justamente da situação desordenada que tende a causar um processo de degradação quase irreversível aos corpos hídricos, né? Como a canalização, aqui uma fiscalização. É importante isso. Tá, como a canalização, a ocupação das margens, né? Lançamento de efluentes, sem tratamento diretamente nos corpos hídricos. Pode falar. E aí a gente tenta combater isso tudo. A gente sabe que a gente também tem um problema, que é o uso e parcelamento do solo, que não é responsabilidade do Estado, que é da Prefeitura. Então a gente tem uma série de problemas que a gente enfrenta para tentar minimizar essa ocupação irregular. Então, dentro das nossas possibilidades, enquanto poder público estadual, a gente vem combatendo esse tipo de construção na beira do rio, por exemplo, aqui nesse caso, né? Que a gente fez uma fiscalização voltada à demolição de construções sobre a boca de rios, né? A gente tem um barramento que foi feito por um cidadão que construiu um restaurante à beira do rio e utilizava o rio em si como um grande quintal do seu estabelecimento, colocando mesas, cadeiras, todas elas dentro do rio para favorecer o comércio. Então a gente tem tentado, nesse caso aí, fazer essa construção, mas já fizemos muitas outras. E aí aqui é uma fiscalização voltada a um embargo de atividades que interfere no curso do rio. Então a gente está vendo aqui um lacinho, né, em torno da grade, que é justamente o sinal do embargo. Ali não pode acontecer mais nada, a atividade ela foi embargada. E a gente faz isso com bastante frequência, né, Paulo? Você imagina que esse pessoal ficou feliz com a gente. Isso era um parque, primeiramente um parque aquático em Guapimirim, e simplesmente o cara pegou o rio, passava por dentro dele, o cara resolveu fazer um monte de coisa, resolveu fazer piscina, resolveu fazer. Você imagina que tem um parque, o cara fez o dele também. Só o rio tem que seguir o fluxo dele normal, a gente não pode ter esse tipo de poluição. E aí a gente foi perto do carnaval. A gente foi lá e embarcou o estabelecimento dele, embarcou e vai ter que desfazer tudo que ele fez, que é absolutamente irregular. Essas ações, é importante a gente frisar, você não pode compactuar em hipótese alguma com o erro. Sabe? A questão da pessoa, não sabia, tem um discurso para tudo. Cara, você não pode fazer aquilo. Se você não sabia, você procurava saber. Antes de você pegar e você fazer. Porque não é que você vai fazer uma intervenção desse porte, ele está achando que é tudo normal. Está tudo certo. Tem como. Pois é, vamos lá. Tá? E para finalizar, a gente vai falar de um caso específico aqui, que é a FMP de sistema de lacustres, né? Nós falamos muito da questão do rio, esquiar, construções nos rios, mas a gente também tem que levar em consideração que sistemas lagunares eles têm toda uma riqueza ambiental envolvida, uma riqueza também econômica, né, em função de exploração do turismo, por aí vai. Então, no caso de Niterói, que é um ambiente que a gente está tratando com muito cuidado nesse momento, a gente tem a Lagoa de Piratininga, que faz parte do complexo lagunar Itaipu Piratininga, tá? E foi criada, que possui uma faixa marginal de proteção já regulamentada sob a forma de decreto de 2010, tá? E a FMP da Laguna de Piratininga, ela possui largura variada em relação ao espelho d'água em função da existência de ambiente significativo de vulnerabilidade ambiental, tá? Em torno dessa laguna. Então, aqui são as características gerais que eu acho que eu vou pular em função do tempo, tá bom? Essa aqui é a imagem dela. A gente tem a Laguna de Itaipu, aqui embaixo, que já está inserida no contexto da Resex Itaipu, que a Camila também falou, e a Laguna de Piratininga está ali no canto esquerdo da tela.
Então, esse ano, no início desse ano, nós começamos uma série de ações com fins de combater as construções irregulares no entorno da Laguna de Piratininga. A primeira delas foi realizada em maio de 2015, sob o auxílio do Ministério Público Federal, representado na figura do promotor Lúcio Canedo, tá? E também contando com o auxílio dos membros do CLIP, que é o Comitê do Sistema Lagunar. Tá? E aí a gente identificou algumas construções, além de tantas outras, né, que estavam em processo de construção. Porque para a gente é complicado. Quando a gente fala de áreas, de casas, né, de construções que já consolidaram moradia e quando não consolidaram. Então, quando a gente vê construções que não consolidaram moradia, aí que é importante entrar em contato com a INEA, porque o processo de demolição ele é muito mais fácil. Então, a gente visitou todos esses pontos que vocês podem observar aí, tá? No entorno da Laguna de Piratininga. Pode passar. E há uma rua específica, que é a Rua 100, a Rua Estrela, a atual Rua Estrela, que a gente identificou uma série de construções no entorno, né, uma série de edificações em fase de construção no entorno, em que a gente tem emitido uma série de autos de embargo para paralisar essas obras e aí provocar a demolição delas. Tá? E aqui são exemplos delas. A Bela quer falar alguma coisa? Só para vocês terem uma ideia, por que a gente está pautando tudo isso? Todo mundo sabe que está sendo perfurado tudo, Piratininga e Chaves. O que acontece? As pessoas procuram mobilidade. Por que as pessoas estão começando a procurar? Procuram ficar sozinhas. É uma área que, se você for visitar, é totalmente preservada, é verde. O que as pessoas querem fazer? As pessoas querem se mudar para perto de tudo. E aí não querem saber, eles não querem ir para perto da lagoa. Claro que é uma maravilha. Também quero, mas respeitando a lei. Então, hoje, só para vocês verem como é que sai falta, saiu uma matéria, tem mais ou menos um mês sobre isso, no Globo, primeira página do jornal do Globo. Saiu de novo hoje no Globo, acabei de ver ali há pouquinho, o jornal do bairro, uma fala minha sobre isso. O que a gente pedindo, o que a gente quer? Eu sou trabalhador, a Amada é trabalhadora, isso aqui também deve ser. A gente não quer ser portadora de má notícia para ninguém. A gente sabe que o sonho de todos é a questão da casa própria. A gente não quer chegar lá, ser o portador daquilo, em vez de ser um sonho, que vira um pesadelo. Então, o que a gente orienta, e é isso que a gente tem pedido para sair na imprensa, para pautar muito isso. Antes de você adquirir, porque infelizmente as pessoas querem vender. Eu vou contar um caso para vocês que seria engraçado se não fosse lá do caso, vou falar rapidamente. Mas, continuando a minha fala, consulta o INEA, pede parecer de localização, para ver se aquele terreno que quer vender é edificado ou não. Porque às vezes você pode fazer qualquer coisa lá dentro e construir. Você pode fazer uma horta, às vezes nem horta direito você pode fazer, dependendo do local que for, tem espécies que sólidas, essas espécies que você pode plantar. Se garante primeiro. Aí depois, se tiver com esse documento com o INEA, aí sim, aí você vai e você adquire o terreno. Porque, infelizmente, não é uma crítica ao poder público municipal, não estou falando do prefeito atual, isso é história. Não confie só no poder público municipal, porque a gente tem alguns exemplos para vocês que são inacreditáveis. Lá em Maricá, a gente já fez diversas ações de demolição administrativa. Colocamos diversas casas no chão, literalmente no chão. A prefeitura cobrava no IPTU. Você sabe quem ajuda a gente a derrubar as casas? A prefeitura. E ela percebe depois que estava tudo errado, que está dentro de uma Amanda falou que faz mais uma proteção. Então, primeiro, consulta a ideia. E aí, se tiver fora da faixa, você vai adquirir o terreno. Esse caso que eu estou falando de Maricá, vou contar rapidamente para vocês. A gente estava fazendo uma ação de demolição e chegou uma senhora perto de mim e me perguntou. Identifiquei ela e falou assim: Paulo, eu comprei aquele terreno ali. Eu falei: olha, o senhor não construiu nada ali, ali o senhor está. O terreno que a senhora comprou está dentro da faixa, e se a senhora construir, a gente vai botar embaixo. A mulher pessoal, já pessoal, eu corri pelos olhos, tinha sido o genro dela que tinha vendido o terreno para ela. Mas ao mesmo tempo ela agradeceu muito, porque senão ela ia começar a gastar um dinheiro construindo e a gente ia contar embaixo. Então a gente está frisando muito isso para que vocês nos ajudem, vocês alertem. E inclusive a gente está notificando as imobiliárias que estão com placas lá, anunciando aqueles terrenos vendendo para tentar comprar, as pessoas comprarem. E aí aqui, ó, são outras construções também,
realizadas sobre a APP, sobre a FMP. Esse caso aqui, ó, especificamente, é de Maricá, né? Tá? Que é o que o Paulo está falando. E a gente realiza também algumas atividades voltadas à educação ambiental. Como, por exemplo, na Semana de Meio Ambiente esse ano a gente realizou o plantio de mudas, e foi muito significativo porque foi justamente nos lugares onde houve a demolição. Então a demolição aconteceu dessas casas, né? Mas a gente acabou realizando o plantio posteriormente. E por fim, também, agora em setembro de 2015, em função do Dia Mundial da Árvore e da Limpeza de Praias e Lagos, a gente fez atividades aqui em Niterói, tá? Fazendo coleta de lixo de resíduos na praia, né? Fazendo uma caminhada ecológica, plantio de mudas, isso tudo agora em setembro, né? E aqui, por fim, mais por fim ainda, né? A realização de vistorias conjuntas com entes e parceiros. Como a gente fez em maio desse ano, quando eu votaria do Ministério Público Federal, a gente também faz com o Ministério Público Estadual, para o caso dessas pontos. E aqui algumas ações que a gente realiza que estão na mídia, para que vocês possam acessar também, divulgar, curtir, porque é importante isso. Só falar sobre Itacoatiara, vocês saíram também uma reportagem sobre isso. Itacoatiara, se chegar em Itacoatiara, do lado direito, você olha, tem umas mansões, mas vocês já repararam. É um caso, esse caso super emocionante também, para estar lá, elas estão. E aquelas mansões, elas não tinham, não eram conectadas na rede de esgoto da concessionária Águas de Niterói. Tinha um processo muito complicado, o INEA estava praticamente proibido de chegar lá, as pessoas seriam até presas. Mas no levantamento que a gente tem no projeto Se Liga, que é um projeto que tem a concessionária Águas de Niterói junto conosco, para que as pessoas, vários bairros, muito fortes na região oceânica, elas conectem o seu esgoto que elas fazem na rede concessionária. Essas mansões não estavam, e quando eu recebi o relatório, eu vi que as únicas casas da Itacoatiara que não estavam conectadas eram aquelas. E, como essa questão vai muito em cima daquilo que a gente acredita que é correto, que tem que ser correto, e eu comecei então a tentar construir uma ponte de diálogo com esse condomínio para que eles não era possível que continuasse aqui. Isso é uma reportagem do Globo maravilhosa, falando das mansões, dizendo que o que jogava no esgoto estava para encher uma piscina olímpica, e aquilo evidentemente mexeu com aquelas pessoas. Nos procuraram, a gente abriu um diálogo junto com a concessionária Águas de Niterói, e quem consultou isso, eles estão se ligando. Eles estão conectando os esgotos deles à rede de concessionária. Isso foi uma vitória grande, e por conta disso veio uma articulação com a comunidade para que a gente torne Itacoatiara como referência ambiental em Niterói. Itacoatiara, quem é de Niterói aqui? Quer dizer, acho que Itacoatiara acho que é motivo de orgulho para muitos niteroenses que estão aqui. Né? Uma das praias mais bonitas que a gente tem, manchete no mundo inteiro, há pouco tempo saiu uma reportagem maravilhosa do New York Times sobre Itacoatiara, colocando uma das praias mais bonitas do mundo. Então a gente colocou isso como referência ambiental. Fruto dessas ações nossas, ações de educação ambiental, de plástico, de sacos ecologicamente corretos para lixo, para jogar lixo na praia, plantio de mudas, como a Amanda falou. E agora, a gente está buscando alguma coisa que a gente sabe que é difícil, mas a gente está junto nessa luta para conseguir a bandeira azul para Itacoatiara, e tem uma outra frente também na Praia do Sossego, exatamente. Então, ou seja, vale a pena você correr atrás dos seus sonhos, correr atrás daquilo que você acredita, vocês que estão construindo não o presente, mas também o futuro. Acho que vale a pena muito acreditar, correr atrás daquilo que a gente acredita. Mesmo com a Amanda colocando, com as nossas dificuldades, com a pouca estrutura que a gente tem, eu acho que vale a pena. Então, é aquela coisa, né? Como falando, nós juntos, sociedade civil e poder público, podemos fazer essa diferença, né? E a salvaguarda de todos os recursos que a gente precisa aqui não é só um dever do Estado, né? Nós, como cidadãos, e pessoas que necessitam desses recursos, nós temos o dever de, junto com o Estado, tentar minimizar esse problema, tá bem? Então, pode passar. Nosso obrigado, na verdade, né? Nosso obrigado. E aqui estão todos os nossos canais de comunicação para que vocês possam entrar em contato, tá? Não deixem de anunciar, não deixem de estar aqui com a gente. Obrigado.